Os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 19. Os irmãos devem estar lembrados que hoje é o dia de Pentecostes, né? Quando os nossos primeiros irmãos da nossa primeira igreja, lá em Jerusalém, recebeu o batismo no Espírito Santo. 120 irmãos que estavam ali reunidos foram batizados no Espírito Santo. E nós somos uma igreja pentecostal. E eu quero ler hoje à noite sobre Elias aqui, porque Elias é um dos profetas do Antigo Testamento que mais se aproxima dos pentecostais, porque no ministério de Elias teve milagres, ressurreição de mortos, desceu fogo do céu, ele foi arrebatado num carro de fogo. Ou seja, Elias é um dos profetas mais pentecostais do Antigo Testamento. E para comemorarmos o dia de Pentecostes, eu gostaria de ler com os irmãos um trecho da história do profeta Elias, que está em 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 8, que diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria, também unge Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém. Meus queridos irmãos, Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Ele não deixou nenhuma linha escrita, como os demais profetas que também foram importantes, por exemplo, como o grande profeta Isaías, que é o profeta mais extenso do Antigo Testamento em termos de escrita, e é o profeta Isaías também que vaticina sobre o nascimento de Jesus, o nosso Redentor. Mas, apesar disso, Elias é considerado o maior profeta. Por que Elias é o maior profeta? Porque ele foi o que fez mais milagres, como eu já falei, ou um dos que fez mais milagres, porque Eliseu fez mais milagres até do que ele, mas ele foi um dos que fez mais milagres, foi aonde a mão de Deus esteve mais visivelmente sobre ele. E a importância dele é tão grande que no Monte da Transfiguração, quem aparece com Jesus no monte é Moisés e Elias. Portanto, Elias é ratificado pela própria visão da transfiguração de que ele é, de fato,
um profeta muito importante. E como eu disse, ele é um profeta oral. E uma outra coisa de grande importância na vida de Elias é porque, a semelhança de Moisés, que instituiu o judaísmo e as leis de Deus sobre o povo de Israel, e foi o que organizou o povo de Israel, especialmente no sentido de que eles não poderiam ter outros deuses diante de si, a não ser o Deus verdadeiro. E a semelhança de Moisés, Elias foi aquele grande reformador que foi veementemente contra a idolatria do povo de Deus, porque a época de Elias, o povo estava completamente perdido e entregue à idolatria, especialmente a Baal, que os nossos irmãos aqui do Novo Viver já cantaram hoje, né? E nós nos alegramos com a música deles, especialmente adorando duas divindades, que é Baal e Azerá, de formas que no coração do povo de Israel estava se formando confusão entre aquilo que realmente era adoração a Deus, aquilo que poderia ser algo bonito e maravilhoso, porque estavam adorando a Deus, e também adorando ao mesmo tempo esses deuses falsos, e no coração deles havia se instalado uma confusão, no sentido de não conseguirem discernir da forma correta o que seria o Deus verdadeiro que tirou eles do Egito, e essas falsas divindades que estavam sendo adoradas em Canaã. Portanto, Israel se viu totalmente voltado à idolatria, tanto é que no episódio em que Elias faz descer fogo do céu, ele diz assim: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, eles gostavam de adorar a Deus, Jeová, mas também gostavam de adorar a Baal, porque no coração deles e na compreensão deles, havia uma certa vantagem em adorar também Baal e Azerá. Portanto, essa idolatria começou a se tornar uma coisa muito corriqueira e pública, de tal forma que nas gerações seguintes que foram vindo, já não conseguia-se mais fazer uma separação clara entre aquilo que pertencia a Deus Jeová e aquilo que pertencia a esses falsos ídolos e falsos deuses, de formas que várias pessoas importantes do reino de Israel e de Judá, porque nessa época os dois reinos haviam se dividido, Israel estava dividido em duas partes, e especialmente no reino do norte, que era Israel, o povo começou a sistematizar até mesmo a adoração a Baal, especialmente quando dois reis muito perversos assumiram o trono, um casal de reis que se chamavam Acabe e Jezabel. Eles chegaram a trazer sacerdotes oficiais dos povos vizinhos, dos fenícios, para que ensinassem o povo de Israel a adorarem a Baal. Portanto, quando uma adoração a um falso Deus começa a ser sistematicamente ensinada para o povo vai começar a achar que aquilo de fato é verdadeiro, necessário e real. Portanto, essa confusão havia se instalado na mente do povo de Deus, de tal forma que eles tinham uma certa dificuldade, ou uma grande dificuldade, de diferenciarem entre aquilo que era o Deus Jeová e aquilo que pertencia a Baal, de modo que eles muitas vezes adoraram a Baal, achando que estavam adorando a Deus Jeová, porque na mente deles, Baal poderia ser uma divindade tão importante quanto Deus Jeová, e é contra isso que Elias, como este grande profeta de Deus, se levanta. Elias se levanta com tal veemência contra isso, com tal força,
que ele propõe um desafio aos profetas de Baal e de Azerá, dizendo: olha, nós vamos subir o monte, e lá em cima nós vamos invocar o nosso Deus. Vocês invocam Baal e eu invoco Deus Jeová. Vocês até podem invocar primeiro, depois eu invoco Deus Jeová, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os irmãos sabem muito bem a história, que os profetas de Baal fizeram de tudo para que Baal respondesse com fogo, né? Eles correram a manhã toda em volta do altar, a ponto de ficarem tontos, de tanto que rodearam aquele altar. Eles se ajoelharam a Baal, eles se cortaram, se retalharam tudo, eles estavam todos ensanguentados, uma cena horrorosa, dantesca, apenas para tentar chamar a atenção do Deus Baal. E obviamente esse falso Deus não atendeu ao pedido deles, porque Baal é o Deus falso. E quando chegou a vez de Elias, depois dos profetas de Baal já estarem cansados, exaustos, famintos, retalhados, caindo de exaustão já, e Elias começou até a zombar dele, dizendo: talvez Baal esteja dormindo, talvez ele esteja fazendo uma viagem, né? Como se os deuses pudessem fazer esse tipo de coisa. Mas quando chegou a vez de Elias, ele fez uma oração muito simples, uma das orações mais simples que o Antigo Testamento tem, mas de tão simples, é uma oração sincera, verdadeira, de um homem que conhece o Deus a quem serve, e não conhece apenas de ouvir falar, de estudar, de ler, ou coisa parecida, ou de um pai e uma mãe que lhe disse sobre Deus. Não, alguém que conversava com Deus, que expressava o seu coração diante de Deus, expressava a sua alma, e ouvia Deus falando com ele. Por isso que ele sobe aquele monte com tanta convicção, com tanta certeza, e quando ele faz aquela oração simples, dizendo: tu és o Deus acima de tudo e de todos, eu sou teu servo, Israel é o teu povo, e responde agora com fogo. E a Bíblia é clara quando diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu as pedras, e até a água que Elias havia mandado derramar 12 cântaros de água, aproximadamente talvez 600 litros de água sobre o altar, em volta do altar, mandou fazer um valo para reter aquela água em volta do altar, ou seja, desceu fogo do céu sobre um altar totalmente encharcado. Quando a gente vai fazer fogo, aqui quem às vezes faz fogo, gosta de fazer fogo no fogão a lenha, ou no forno, né? Se é que alguém ainda tem desses fornos antigos, graças a Deus nós talvez não tenhamos mais, né? Mas com lenha molhada, os irmãos sabem que o fogo não pega. Pode até jogar álcool, pode jogar gasolina, pode fazer o que quiser, o fogo não pega. Mas quando é o fogo de Jeová, não interessa se a lenha está encharcada, se tem água, não importa nada, porque o fogo de Jeová sempre vai descer. Por isso é que no dia de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos, e alguns deles talvez já estavam até desanimados, porque esperaram 10 dias entre Jesus ir para o céu e o Espírito Santo descer como uma pomba sobre eles, em forma de línguas de fogo, que desceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali com certeza havia pessoas com dúvida, havia muita lenha encharcada no coração deles, havia muitas dificuldades, havia muita
muitas coisas contrárias até. Mas quando o fogo de Deus desce, irmãos, ele queima tudo, queima dúvida, pecado, culpa, transgressão, dificuldade, impedimento, qualquer coisa é simplesmente destruída pelo poder do fogo de Deus e permanece apenas aquilo que é inteiro, bom e útil para a obra do Senhor. E esse é o milagre de Elias, que combate arduamente a idolatria. E fica muito fácil para nós, irmãos, olharmos para o povo de Israel daquele tempo e dizer, mas como o povo de Israel era, vou usar aqui uma palavra um pouco forte, mas apenas para que os irmãos entendam, né? A gente pode achar isso. Será que o povo de Israel era tão estúpido que eles não conseguiam compreender que aquilo era um ídolo, que aquilo era um Deus falso? Como pode o povo de Deus, chamado pelo seu nome, tirado do meio de uma terra em que eles eram escravos, trazidos para a terra prometida, ouviram de Moisés a lei, eles tinham os rolos dos livros com a lei de Moisés, tudo que Deus havia ordenado para eles haviam tido experiências profundas com Deus, grandes experiências com Deus, e mesmo assim eles estavam adorando falsos deuses. A gente olha para eles e diz, simplesmente inadmissível. Como pode um ser humano em sã consciência adorar um Deus feito de pedra ou de gesso ou de qualquer outro material inventado pelas mãos humanas? É simplesmente inadmissível isso. Mas Jesus, no Novo Testamento, Jesus complica a vida daqueles que querem ser crentes de verdade. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, ó, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É como se Jesus estivesse dizendo assim, pastor Clayton, você até não adora ídolos, eu sei que você não adora nenhum ídolo de madeira ou de gesso, mas pastor Clayton, olhe para o teu coração e veja se no teu coração não existe algum ídolo, não existe alguma coisa que a semelhança de Baal te cativa, te atrai de tal maneira, te seduz de tal maneira, que você passa a obedecer esse ídolo, que está no teu coração. É isso que Jesus está querendo dizer aí, onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. E nesse mesmo capítulo de Mateus 6, Jesus também diz assim, vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão amar a um e odiar o outro. Ou seja, Jesus está nesse mesmo discurso de Elias, vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Jesus diz, pastor Clayton, você não pode me amar e amar outra coisa mais do que você ama a mim, porque se você amar mais alguma coisa do que você ama a mim, isso é um ídolo que está instalado no teu coração. Por isso Jesus complica as coisas para nós, se complica no bom sentido, né? Porque Ele quer ser o nosso único Senhor, Ele quer estar entronizado no coração da gente, Ele quer ser o nosso único tesouro onde está o nosso coração. Por isso que Ele quer isso,
porque ter a Jesus como rei, o próprio salmista Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós temos o Senhor como nosso Senhor, simplesmente nada nos faltará, porque tendo a Ele nós temos o tudo e o todo, e nada nos falta. Portanto, não é um capricho de Jesus, não é aqui que Jesus está querendo complicar a nossa vida, como eu disse há pouco, não. Jesus está querendo facilitar a nossa vida, porque ídolos sempre são pesados, ídolos sempre cobram um alto preço, os ídolos sugam o nosso sangue e as nossas forças, os ídolos nos massacram e nos matam. Por isso Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, se o teu tesouro é o Senhor, o teu coração está no lugar certo. Se o teu tesouro é o Senhor, não se preocupe, porque não há ídolos no teu coração. Mas o convite que Jesus faz ao nos dizer isso é: não dê folga, não descanse, porque se você deixar de que eu seja o teu tesouro, o teu único Senhor, Baal vai tomar conta, porque Baal é oportunista, Baal arromba a porta, Baal seduz, Baal é bonito, Baal é encantador, Baal é maravilhoso, Baal sempre nos atrai de uma maneira muito espetacular. Só que apesar dele saber nos atrair assim, ele sempre vai nos deixar na mão, simplesmente porque ele é falso, é algo criado dentro do nosso coração, que jamais poderá ocupar o lugar de Deus, jamais poderá se comparar ao menos com o nosso Deus, jamais poderá nos guiar pelo caminho certo, jamais nos mostrará a salvação que só existe em Cristo Jesus. Por isso, o nosso coração deve sempre estar no lugar certo. É por isso que a idolatria sempre vai muito além de um joelho dobrado diante de um falso Deus, porque a idolatria sempre é um coração dobrado diante de um falso Deus, e aparentemente pode ser muito bonito, né? A pessoa parece, porque cada um conhece o seu próprio coração, e aparentemente parece que por fora está tudo muito bonito, mas só o Espírito Santo, para nos ajudar a sondar o nosso coração, para que nós percebamos se de fato Ele está entronizado dentro dos nossos corações. Esse discernimento é muito necessário, esta disposição para deixar que Deus seja Deus dentro do nosso coração, é uma escolha que nós fizemos. Claro que o Espírito Santo nos ajuda, porque Ele sonda os nossos corações, Ele percebe o que existe dentro de nós, e Ele nos sussurra ao nosso ouvido, para que a gente perceba de fato para onde o nosso coração está se inclinando. Mas a decisão é minha e é tua, de limpar o coração, de deixar que o nosso coração pertença somente ao Senhor. Por isso que Jesus também disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E limpeza de coração tem a ver também com nós não deixarmos que qualquer ídolo ocupe o nosso coração.
qualquer coisa, porque ele quer estar sempre assentado no trono. E é contra isso que o profeta Elias se levanta. Se Elias vivesse nos nossos dias, ele repetiria as mesmas palavras de Jesus, com certeza. E Elias se opõe a essa falsa idolatria, a ponto de estabelecer esse desafio com os profetas de Baal, para ver quem de fato responderia com fogo. E por isso Elias é esse grande profeta do Antigo Testamento. E ele não só propõe o desafio do fogo, e o fogo desce do céu, como os irmãos sabem muito bem, mas ele também, nesse mesmo episódio, nesse mesmo texto bíblico, o profeta Elias, ele faz descer fogo do céu, porque durante um período de 3 anos e meio, não havia chovido em Israel, e uma grande seca, uma grande fome estava se instalando pela falta de alimentos, e é neste mesmo dia que Elias ora, e começa a chover. Portanto, Elias é esse profeta cheio de conquistas, cheio de vitórias, cheio de respostas de Deus. Deus é muito real para com ele. Mas o apóstolo Tiago, ele lembra um fato muito interessante da vida de Elias. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por que que Tiago fala isso? Porque imediatamente após esses grandes feitos do profeta Elias, ele entra num profundo caos emocional. Ele entra numa depressão das mais tenebrosas que um ser humano possa entrar. Por quê? Porque a rainha Jezabel havia mandado um recado para ele, de que o perseguiria até a morte, e em 24 horas ele estaria morto, porque ela queria tirar-lhe a vida a todo custo. Mandou vários soldados à sua procura, ao seu encalço, acionou a CIA e a KGB e todas as fontes de informação que tinha, porque ela ia matar a Elias. E diante desta ameaça de morte, mesmo sabendo que Deus havia cuidado de Elias até então, mesmo ele tendo visto cair fogo do céu, consumir o holocausto e a água e a lenha e o bezerro, mesmo ele tendo feito chover, Elias se deixou abalar por uma notícia ruim que não veio da parte de Deus. Elias se deixou abalar por uma informação do inimigo. E é assim que o inimigo age, tentando abalar a nós que somos filhos de Deus, à semelhança de Elias, tentando nos abalar com informações erradas, informações falsas, que não procedem de Deus, mas que procedem de corações maléficos muitas as vezes. Só que o problema é que Elias deu ouvido a esta voz, deu ouvido a este recado. E aí ele entra para o deserto, aproximadamente 30, 50 quilômetros, deserto adentro, sozinho, exausto, e ele se deita embaixo de um zimbro e pede para Deus a morte. E veja como a confusão emocional às vezes prega peças na gente. Elias pede a morte para Deus, só que Jezabel estava querendo matar ele. Ora, se ele estava querendo morrer de verdade, por que ele não se entregou então a Jezabel, né? Ou seja, essa incoerência. E ele deita embaixo daquele zimbro, ele reclama com Deus, e aqui está o grande segredo de Elias, porque Elias é totalmente
transparente com Deus. Elias não esconde nada de Deus. As suas maiores decepções ele tem a capacidade de colocar diante de Deus, e por isso que ele é o grande profeta Elias. E aqui está o principal segredo de Elias, está aqui. Ele simplesmente tem coragem de contar tudo para Deus o que está no seu coração. E, mesmo que seja uma fantasia das mais terríveis, né, como que dizendo, Senhor, só eu fiquei e tal, e querem tirar minha vida, e nada está dando certo para mim, todos os meus planos frustrados, enfim, está tudo falido na minha vida, não tem mais como eu fazer alguma coisa, Senhor, tira a minha vida, porque chega, basta. E quando Elias é sincero com Deus, Deus começa a agir com Elias de um modo diferente. Deus sempre cuidou de Elias, mas agora Deus começa de um jeito diferente. Antes disso, desse episódio, Elias havia sido alimentado por corvos, porque o homem de Deus nunca vai passar necessidades, porque Deus vai cuidar. Depois ele foi cuidado por uma viúva, ou seja, coisas completamente sem nexo. Desde quando um corvo vai trazer comida para alguém? Desde quando uma viúva tem condições de cuidar de alguém? Mas para Deus, isso não é nada. E por terceiro, e nesse episódio que nós lemos aqui hoje, Elias é cuidado por ninguém mais, ninguém menos do que um anjo enviado da parte de Deus. E o anjo traz pão quente e traz água para o profeta. E o profeta, de exausto, de cansado, de desanimado, está dormindo. E o anjo acorda Elias e diz: Elias, come, bebe. E Elias está tão exausto que ele pega no sono de novo. E o anjo acorda ele de novo. E diz de novo: Elias, come, bebe. Irmãos, isso mostra o cuidado de Deus sobre os seus filhos nos mínimos detalhes. O anjo traz pão e água, são as coisas básicas e essenciais à vida. Sempre que a Bíblia fala de pão e de água, ela está falando sobre essencialidade, sobre coisas das mais importantes que possa haver. E é justamente o mais importante naquele momento que Deus traz para Elias pelas mãos de um anjo. Elias, come, bebe. E o cuidado de Deus é tão grande que o anjo acorda Elias. Alguém aqui já foi acordado por um anjo? Talvez não, mas eu tenho certeza que Deus usou de várias maneiras, já muitas vezes, para cuidar dos irmãos, como se um anjo estivesse acordando e sacudindo a gente, dizendo: Clayton, está aqui, abre os olhos, apenas abra os olhos para ver, porque eu já provisionei pão e água, apenas acorda, apenas acorde, e perceba o que eu já tenho feito. E aí o anjo diz para Elias que ele tem uma longa jornada, e ele vai para o Monte Horebe, caminha com aquela força de Deus, alguém que estava desanimado, triste, abatido, acabado, queria morrer, não queria mais nada com nada,
caminha 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e vai para o Monte Horebe, porque Deus queria falar agora ainda de um outro jeito com Elias. Deus já estava falando com Elias, mas ele queria falar de um jeito ainda mais nobre, mais impactante na vida dele. E Elias vai para aquele monte, ele ouve o vento muito forte, um vento tão forte que chega a quebrar as pedras, é o que está no texto bíblico. Imaginem que visão até mesmo aterrorizante, né? Um vento que chega a quebrar pedras, mas Deus não está naquele vento. Deus manda um terremoto, Deus manda fogo de novo. Elias é o profeta do fogo, e Deus manda fogo de novo ao redor de Elias. Depois Deus manda um vento muito leve, uma brisa suave, e depois daquela brisa suave, Deus começa a falar com Elias. E Deus diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Mas não foi Deus que tinha mandado ele para o Monte Horebe? E Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus não está fazendo nada mais, nada menos do que dizer para Elias: Elias, dá uma olhadinha aí dentro do teu coração, olha aí para dentro, e perceba o que está te capturando, o que está te seduzindo, o que está te destruindo aí dentro, Elias. Dá uma olhadinha para dentro de ti. Como se Deus estivesse dizendo: Elias, será que você não estabeleceu um ídolo aí dentro do teu coração, que se tornou maior do que eu, Elias? E você está com medo desse ídolo? Você está assustado, você está angustiado por causa desse fantasma que você criou no teu coração. Elias, o que eu já fiz tudo com você e por você e através de você, Elias. Olha aí para dentro e veja. E Elias começou a olhar, e ele começou a confessar a amargura, o ressentimento, a raiva, sentimentos ruins que estavam no coração de Elias. Ele começou a contar para Deus, porque foram esses sentimentos ruins que fizeram com que ele tirasse os seus olhos do Senhor Jeová e fixasse os seus olhos em informações negativas, trocadas, invertidas. E essas informações se tornaram tão grandes no coração dele, que ele começou a se distrair da grandeza de Deus sobre a vida dele. Por isso Deus desafia Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E essa mesma pergunta, irmãos, tem endereços certos aqui hoje à noite. Deus está perguntando para mim e para você: por que você parou neste lugar? Por que você estacionou aqui? Por que você está dando ouvidos a informações que não procedem de mim? Por que você está se deixando seduzir por determinadas coisas, quando eu continuo sendo o teu Deus? Eu continuo sendo Senhor sobre a tua vida. Eu continuo cuidando de ti, Elias. Não fuja da minha presença. E Elias começou a colocar aquilo para fora, e foi falando, e eu já disse aqui essa noite, eu vou repetir: esse é o segredo de Elias, meus queridos.
Esse é o segredo de Elias ser este grande profeta. Os milagres são uma consequência disso. Fazer descer fogo do céu é simplesmente uma consequência disso. Porque Elias, ele tinha a habilidade de conversar, de contar, de orar, de abrir o coração, de falar com Deus o que se passava no coração dele. Ou seja, Elias tinha completa transparência no seu coração. E um grande homem de Deus disse que santidade de vida diante de Deus é nós termos a capacidade de nós sermos transparentes diante de Deus. Não interessa o que está no coração e na mente. Os olhos de Deus tudo veem, tudo conhecem, tudo sabem, tudo perscrutam. Nada está oculto aos seus olhos. E Deus sabia exatamente o que estava no coração de Elias. E não era necessariamente pecado. Estava ali talvez na linha divisória entre sentimentos ruins e pecados. A gente não pode julgar aqui. Mas vamos dizer que necessariamente não eram pecados. Mas eram coisas, lixos, que Elias deixou entrar no coração dele, e que não podem estar presentes no coração e na mente daqueles que andam com Deus, como Elias andava. E Deus toca nesse ponto na vida de Elias, porque Deus quer limpar o coração dele. Deus quer mudar a visão de Elias. Deus quer dar para Elias novas perspectivas, novos sonhos. Por isso que Deus disse: não, Elias, não acabou, não é o fim, não pense que é o fim. Eu tenho muitas coisas para ti ainda, Elias. Eu quero que tu vá lá na Síria, ungir Jeú, rei sobre ele, Jeú, rei sobre Israel. Quero que tu vá na Síria, ungir Azael, rei sobre eles. E aí Deus dá uma das soluções mais extraordinárias para os seus filhos. Elias era um profeta sozinho, né? Ele ia muito para o deserto sozinho, ele estava sozinho no Monte Horebe. E sozinho, os irmãos sabem que sozinho a gente vira um eremita, né? Às vezes até vira um bobão, quando a gente vive muito sozinho. Mas Deus diz assim para ele: eu quero que você unja Eliseu, obrigado. Ele vai andar contigo, e você vai ungir Eliseu em teu lugar, e ele, a partir de agora, ele vai caminhar contigo. Ele vai contigo no deserto, ele vai comer à mesa contigo, ele vai dormir no mesmo quarto, ele vai orar junto contigo, ele vai ter experiências comigo e contigo juntos, porque você vai ensiná-lo a ser profeta. E por isso que eu dizia aqui no início da mensagem, que Eliseu fez mais milagres até do que Elias. Por quê? Porque Eliseu andou com Elias e aprendeu com Elias sobre o Deus de Elias. E Elias foi abençoado com a presença de Eliseu, porque agora ele não estava mais sozinho, alguém estava do seu lado. A importância dos meus irmãos, que oram comigo, oram por mim, eu oro por eles, oro com eles. Isso é de uma importância ímpar na vida de todo crente. Ter irmãos e irmãs que caminham juntos, que choram juntos, que oram juntos, que recebem as coisas de Deus juntos.
porque é através disso que Deus ministra sobre os nossos corações, através dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Portanto, Deus cuida de Elias nos mínimos detalhes.